O Ministério Público vai recorrer na Justiça contra a absolvição de Adriana Almeida, conhecida como a viúva da Mega Sena. Adriana e outros 3 réus acusados de serem comparsas da viúva no assassinato de René Sena foram absolvidos por falta de provas. No julgamento que durou 5 horas, Adriana admitiu que traiu o marido, mas negou ter tramado o crime. Com a decisão, ela terá direito à metade da herança de René. Em 2005, ele recebeu o prêmio de 52 milhões de reais, mas estima-se que a fortuna hoje alcance 100 milhões de reais. O primeiro sábado de dezembro foi tumultuado na rua 25 de março. Cerca de 1 milhão de pessoas lotaram o maior centro de comércio popular do Brasil. Até o Natal, a Companhia de Engenharia de Tráfego vai montar uma operação especial para organizar o trânsito na região. A Orquestra Sinfônica de Heliópolis abriu na noite de ontem a programação do Natal Iluminado, em missa celebrada pelo Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer. De hoje até o dia 25, a cidade vai receber uma série de eventos programados pela Associação Comercial de São Paulo. Um mutirão no centro de São Paulo deu hoje uma chance aos usuários de crack. De forma voluntária, muitos se cadastraram para receber ajuda e se livrar do vício. Numa das cidades mais ricas do mundo, a miséria humana impressiona há pelo menos 2 décadas neste reduto do centro chamado Cracolândia. No Dia do Bem, promovido pela rede social do centro, José Simvaldo Santos, de 39 anos, atendeu ao apelo dos agentes sociais e de saúde para tentar se livrar do vício. O crack me destruiu, tomou tudo que eu tinha na minha vida, tomou minha mulher, tomou meu trabalho, tomou minha família não me aceita mais dentro de casa porque eu comecei a ir para roubar. Nós estamos querendo aproveitar esse momento que ela tem aquela vontade de sair das ruas e oferecer para ela essa oportunidade. O Conselho Federal de Medicina afirma que temos no país uma epidemia de crack. É que esse termo não se refere apenas àquelas doenças cujo contágio se dá de forma pessoal, mas também àquelas em que o número de casos vai aumentando dramaticamente. Para o governo federal, temos no Brasil cerca de 1 milhão de usuários de crack. A Organização Mundial de Saúde diz que esse número é muito maior, pode chegar a 6 milhões. Luso Neto é a esperança em forma de exemplo. Morador de Campinas, abandonou o trabalho como garçom, a mulher e os 3 filhos, atraído pela facilidade de usar a droga na Cracolândia. Viveu ali por 1 ano, foram 3 na rua. Há 4 meses começou a tratar a dependência química. Veio tentar convencer outros viciados a fazerem o mesmo. Nem quando eu não usava droga, antes de eu começar o uso de droga, eu não tinha sensação. Sensação maravilhosa, sabe? Recuperar meus filhos de novo, 2 visitas eles já foram me visitar lá, né? Minha mãe, meu padrasto. A rede social do centro recebeu o reforço de organizações não governamentais, prefeitura, governo do estado e poder judiciário para oferecer alimentação, serviços de saúde e uma chance de vida melhor para os dependentes de crack, por meio de tratamento. Essas pessoas não têm só o problema de droga. Elas têm tuberculose, têm pneumonia, têm AIDS, têm hepatite. Então nós temos que ter vagas clínicas em hospitais gerais preparados para receber esse tipo de população que é inusitada, que é diferente. Quanto à polêmica proposta de internação compulsória para menores, este representante do Poder Judiciário diz que isso só vai acontecer em último caso. Isso é exceção da exceção da exceção. É evidente que em determinados casos haverá determinação para internação compulsória, mas não é o que nós temos num primeiro plano. No primeiro plano, nós queremos conhecer as crianças, saber onde estão as famílias e, juntamente, se for possível, com as famílias, nós cuidarmos de tratamento para essas crianças e adolescentes, preferencialmente em meio aberto. Para conversar um pouco mais sobre esse assunto, o Jornal da Cultura recebe a psicóloga Ilana Pinsky, que é professora do Departamento de Psiquiatria da Unifesp. Muito obrigado pela sua presença aqui, Ilana. É um prazer. Ilana, a gente tem a impressão que para o poder público é mais fácil manter essas pessoas consumindo droga na Cracolândia do que atingir e lutar para acabar diretamente com esse problema. Afinal de contas, a Cracolândia tem solução?
O nível de complexidade é tão grande que, às vezes, pode dar um desânimo em geral, inclusive no governo, e dar essa sensação mesmo para a gente. Existem soluções, mas as soluções têm que ser continuadas, certamente iniciadas com um dia, mas continuadas todos os dias. E a gente tem que tentar inúmeros recursos, né, das diversas maneiras. Então, existe o Poder Judiciário, mas, sem dúvida, a saúde, assistência social, tentar recuperar famílias, passa por questões também educacionais, enfim, tem uma série de questões que têm que ser continuadas. Daí teria uma solução, vamos dizer assim. Agora, a gente viu que o Poder Judiciário está tentando agilizar a internação dessas pessoas, fazendo inclusive sessões do próprio Poder Judiciário na calçada ali da Cracolândia. Essa é uma iniciativa que o desembargador Malheiros quer levar para a Cracolândia. Para isso, ele tenta contar com o apoio de médicos e psicólogos para dizer se determinada pessoa precisa ou não de internação. Essa avaliação seria feita ali na hora. Essa te parece uma maneira correta de atacar esse problema? É importante sempre que exista, vamos dizer assim, que exista uma equipe médica ajudando, auxiliando esses juízes. Certamente isso, em primeiro lugar, a gente precisa saber para onde essas pessoas vão ser mandadas. Essa que é a minha grande curiosidade. Quer dizer, os hospitais, em geral, não estão preparados para receber o tratamento involuntário dessas pessoas que não estão ainda prontas para ser tratadas. É isso que me preocupa. Então, muitas vezes, elas são enviadas, por exemplo, a comunidades terapêuticas, que são locais extremamente importantes, mas que muitas vezes não têm médicos e não vou poder tratar essas pessoas. Então, a minha preocupação não é tanto os juízes no local, mas é para onde essas pessoas vão e se vai ter sucesso ou não, se depois dá aquela sensação de que se tentou tudo e não se conseguiu nada. Agora, a gente viu aí que uma das armas para se tentar atacar esse problema é a internação compulsória, aquela que a pessoa ela é internada a contragosto quando ela não tem mais condições de julgar por si própria, tamanha é a aflição que ela tem por conta da droga, né? Uhum. Qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Eu acho que nós precisamos de mais vagas para internação involuntária em que os médicos, eles façam esse papel da avaliação. E muitas vezes, quando o juiz fica sozinho determinando, ele acaba não tendo, apesar da lei determinar isso, um acesso aos médicos que vão poder determinar não só se essas pessoas precisam ser internadas, mas onde elas têm que ser internadas. Como se falou na reportagem, muitas vezes essas pessoas têm questões clínicas que têm que ser tratadas e a gente tem que encaminhar, por exemplo, para hospitais que tenham essa retaguarda. E se a gente não encaminhar, também existe a questão das delinquências. Por exemplo, pessoas que têm problemas com delinquência que são internadas em locais em que não existe um subsídio para isso. E daí também o tratamento não vai funcionar. Então, a minha opinião é que a gente precisa reforçar nesses hospitais esse tratamento involuntário com pessoas treinadas para que a gente possa fazer essa avaliação e possa tratar direito. Agora, muitas pessoas temem, especialistas inclusive, que esse tipo de medida possa se tornar uma medida higienista, de tentar varrer essas pessoas para fora das ruas e trazê-las para instituições onde elas ficariam durante muito tempo. Você teme esse tipo de situação? Eu temo se a gente não preparar esses hospitais para receberem as pessoas, porque quando não existe essa avaliação, pode ser que essas pessoas fiquem num local por muito mais tempo do que elas precisam ficar, por exemplo. Mas, de maneira geral, eu acho que isso auxilia essas pessoas. Se eu tivesse um parente que estivesse nessa situação, eu certamente gostaria de ter um hospital para onde eu pudesse enviar essa pessoa mesmo contra a vontade dela, naquele momento, para que ela pudesse se curar ou pudesse melhorar. E o tratamento contra a vontade do paciente é algo indicado? É algo indicado para pessoas que estão numa situação de risco para si próprias ou para os outros, né, uma violência muito grande, uma psicose relacionada ao uso de droga, em que a pessoa não tem condição momentânea de decidir o que é melhor para ela. Nessas situações, sem dúvida, ela é determinante e importante para salvar a vida dessa pessoa. Tá bom. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Cultura, Ilana. Foi um prazer, realmente. Há 31 anos morreu Cartola, um dos maiores sambistas de todos os tempos. Ele está no arquivo especial de hoje. Na escola, Cartola não passou do curso primário, mas criou algumas das poesias mais sofisticadas da música popular brasileira. Carioca da Gema, Cartola teve duas grandes paixões, a Estação Primeira de Mangueira, que ajudou a fundar, e Dona Zica. Esquece nosso amor, vê se esquece, porque tudo no mundo
acontece. E acontece que já não sei mais amar. Vai chorar, vai sofrer, e você não merece, mas isso acontece. Veja daqui a pouco, manifestantes saem às ruas na África do Sul por acordo sobre o meio ambiente. Corintianos e vascaínos a um dia da decisão do Campeonato Brasileiro.